participação agora da colunista da diversidade do portal Terra, Joyce Bers. Boa noite, Joyce. A quem você pergunta e quem deve comentar? Boa noite, Carlos. Boa noite, candidatos e a todos os telespectadores. Eu vou fazer a pergunta para o candidato Fernando Haddad, com comentários do candidato Tarcísio de Freitas. Candidato, a Universidade Federal de Minas Gerais divulgou pesquisa com dados que apontam um aumento expressivo da população em situação de rua nos últimos anos no Brasil todo. Só em São Paulo, nós temos mais de 30% de pessoas vivendo em situação de rua, um aumento maior de 30%, cerca de 42 mil pessoas ou mais vivendo em situação de rua no momento. Essa população é majoritariamente negra, o que mostra que a questão urbana e habitacional é intrínseca ao debate racial. Caso o senhor seja eleito, quais serão as medidas a curto e médio prazo para reduzir esse quadro e responder definitivamente essa demanda da cidade? Eu agradeço a pergunta, que isso é o que mais me aflige no estado de São Paulo. As famílias não têm renda. O governo do estado congelou por 2 anos o salário mínimo paulista. Durante a pandemia, enquanto o preço dos alimentos subiam, inclusive pelo aumento do ICMS, sobre produtos da cesta básica e sobre a carne. Eu vou acabar com o ICMS sobre a carne e sobre os produtos da cesta básica, vou aumentar o salário mínimo paulista, repondo todas as perdas do governo Dória Garcia para R$ 1.580, e vou recuperar o Minha Casa Minha Vida com o presidente Lula, que foi liquidado durante esse período. Hoje você não tem mais verba, nem federal, nem estadual. Chegaram a mandar uma lei para a Assembleia Legislativa pedindo autorização para acabar com a CDHU, que é a empresa que faz moradia no estado de São Paulo. Então, nós estamos vivendo uma situação econômica que pensa pouco na base da pirâmide, pensa muito no andar de cima. Quando é o caso de reduzir o ICMS de querosene de avião, alguém lembra dos milionários que têm jatinho. Quando é para garantir o passe livre do idoso a partir de 60 anos, as pessoas esquecem e passam para 65. E a pessoa que assinou o decreto está dizendo que não tinha caneta na mão. Não é assim que se faz com o povo mais pobre. Nós vamos reverter essas medidas, essas maldades, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Muito obrigado. Agora o comentário, o candidato Tarcísio. Bom, primeiro, boa noite, Joyce. Obrigado pela pergunta, também pela oportunidade de fazer o comentário. Nós precisamos de uma aliança de políticas públicas. De fato, é necessário retirar os impostos da cesta básica e, para olhar a questão das pessoas em situação de rua, que tanto nos incomoda, a gente precisa dessa conjugação de políticas. Uma política de habitação séria, uma política que promova, por exemplo, o aluguel social, a construção direta de moradias, a recuperação do patrimônio daquelas pessoas que estão nas áreas de favela, e aí a gente tem que trabalhar na regularização fundiária, a gente tem que trabalhar no reequipamento, na reconstituição desses imóveis, e a política de construção via parceria público-privada. Revitalizar a área dos centros da cidade e ter uma assistência social viva, que é aquela onde a gente discute com os agentes de assistência a raiz da pobreza, percebe qual é o talento, constrói um caminho para a oportunidade e faz a diferença, além da ampliação de ações afirmativas que estão presentes aí desde a edição da Lei das Cotas. Obrigado. A réplica. Peço atenção a esse dado. Em 8 anos, o investimento do estado de São Paulo caiu 50%. E não está faltando dinheiro porque os impostos foram aumentados durante a pandemia, está sobrando dinheiro, falta investimento, 500 obras paradas, 300 obras em marcha lenta. Quantos empregos poderiam estar sendo gerados se essas obras tivessem sendo dinamizadas pelo governador? Mas não, ninguém responde por obra parada, ninguém responde por lentidão de entrega. Várias promessas feitas há 4, há 8, há 12 anos atrás, até hoje não foram cumpridas. Nós precisamos restabelecer um modelo econômico que atenda a população mais pobre. Se o pobre não compra, o industrial não contrata porque não tem para quem vender. Nós precisamos aumentar o poder de compra do trabalhador, revertendo as medidas que foram tomadas tanto no plano federal quanto no plano estadual. E isso nós sabemos fazer.